Bem-vindos, caras e caras, tudo certo com vocês? Como eu tinha prometido, eu vou fazer aqui uma espécie de videoaulas que vão ser sobre os conteúdos desse livro aqui, Milho, Nutrição e Adubação, editado pelo Antônio Luiz Fancelli. Esse livro aqui eu venho postando algumas partes dele que eu estou estudando de manhã nos meus stories, e bastante gente perguntou onde que encontrava esse livro aqui, porque gostaram das informações, que não sabia se tinha isso aí online ou não. E eu não consegui encontrar em lugar nenhum para vender isso aqui. Inclusive mandei um e-mail lá para a biblioteca da Exalc e eles me responderam que esse livro aqui não estava disponível lá para venda e eles não tinham aquilo lá de forma digital porque isso desrespeitaria os direitos autorais do editor aqui, do autor. Esse livro foi feito para algum evento, alguma multinacional aí, e foi distribuído poucas cópias dele. Só que as informações que tem aqui dentro, elas são muito bacanas, valem muito. E nada impede a gente de estudar o conteúdo que está aqui dentro e transmitir isso aí de uma maneira que todo mundo consiga acessar as informações que estão aqui dentro de uma maneira que seja legal, que respeite todo mundo, né? E o que eu resolvi fazer? Eu vou fazer essa série de vídeos e eu vou passar por capítulo, parte por parte. Vou tentar ser o mais fiel possível às informações que tem aqui dentro, tá? Além disso, eu vou agregar algumas coisas a mais, vou passar mais mastigado para vocês. Tem alguns conteúdos aqui que são bem densos e eu vou tentar passar isso aí de uma maneira bem didática para que todo mundo consiga entender de uma maneira um pouco mais fácil. Vai funcionar da seguinte maneira: eu vou postar uma vez por semana, vai ser lá no YouTube, e aí o formato vai ser esse aqui. Eu tenho um resumo que eu já fiz aqui. A única coisa que está copiada do livro, sem mudar nada, são os títulos dos capítulos e das partes, tá? Então essa estrutura vai continuar mesmo, só que as informações que estão aqui dentro são totalmente, não são novas, mas são as minhas palavras. Eu estou transcrevendo o que está aqui dentro e passando para vocês. Eu vou disponibilizar as aulas lá no YouTube em vídeo, isso aí vai ficar lá gratuitamente para vocês. Só que esse PDF aqui, que eu vou gerar, que vai sair no fim das aulas, eu vou disponibilizar ele em alguma plataforma e vou cobrar R$10. É o preço de 2 Heineken, eu acho que nem 2 Heineken você toma hoje. Eu vou deixar isso lá só para ajudar nos custos aqui das gravações. Quem achar que precisa desse PDF aqui, que eu acho que vai ser muito bacana, porque as informações que vão estar lá, elas vão estar bem semelhantes às informações do livro, vão seguir as mesmas estruturas e vão ter detalhes a mais que eu estou adicionando dos estudos que eu estou fazendo para conseguir entender o conteúdo desse livro e passar de forma didática para vocês. Vai ser atualizado esse PDF e se você adquirir ele hoje, você vai continuar recebendo todas as atualizações que eu vou fazendo, porque adquirindo hoje você vai ter só essa primeira parte aqui que a gente está fazendo hoje. Aí na semana que vem eu vou colocar outra, assim vai até a gente terminar o livro. Se você resolver adquirir isso aí lá na frente, lá na sexta semana, você vai receber todo o conteúdo anterior e todo o conteúdo que ainda vai estar por vir, tá? Isso aí vai ser atualizado semanalmente, beleza? Então vamos começar aqui com o conteúdo propriamente dito. Bom, o título do livro é Milho, Nutrição e Adubação. Ele foi editado pelo Antônio Luiz Fancelli, só que tem vários autores aqui dentro que tem trabalhos, são vários autores aqui dentro falando de diversos assuntos diferentes. O capítulo 1 que a gente vai falar hoje aqui, ele é sobre a influência da nutrição na ocorrência de doenças. Então, a influência da nutrição na ocorrência das doenças. Será que a nutrição interfere na ocorrência de doenças ou não? E aí, esse capítulo ele é dividido em 9 partes. Hoje a gente vai falar das 3 primeiras partes, que é a introdução, razões para a ocorrência de doenças e mecanismos básicos de defesa das plantas, tá? Então, na introdução ali, ele traz que são vários fatores que podem interferir na produtividade das lavouras. E a gente vai dar destaque para 2 aí, que são as doenças e as pragas. E por que as doenças e as pragas elas são ruins? Porque elas oneram o nosso sistema produtivo, elas deixam mais caro e mais trabalhoso o nosso sistema produtivo. Então é por isso que a gente não quer que essas pragas aconteçam. E existem aí alguns fatores que podem aumentar o ataque dessas pragas, dessas doenças. O desequilíbrio nutricional, então se você não tem uma planta bem nutrida, e aí a gente vai tanto para a falta quanto para o excesso de algum nutriente, isso aí pode aumentar o ataque das doenças e das pragas. As condições climáticas também
são fatores importantes para isso. Em condições de muita umidade ou de muita seca, certas pragas são mais adaptadas a determinadas condições. Os estados fenológicos, e aí a gente pega um exemplo bem claro aí da soja, que ela é mais atacada pelo percevejo, sofre mais danos pelo percevejo quando ela está no estádio reprodutivo do que quando ela está no estádio vegetativo. E a genética, né? A gente pega aí um caso bem comum aqui para a gente no MS, é o caso dos milhos suscetíveis ao enfesamento. Você vê uma variedade que é suscetível ao enfesamento e outra que é resistente, mais resistente ao enfesamento, enquanto que uma do lado da outra, uma está bem atacada, sofrendo com isso, e a outra está inteira, não teve nenhum problema. Isso aí é genética, a planta é geneticamente menos disposta aos ataques desse tipo de doença aí. E aí ele cita aqui que o Markner, ele aponta que a planta ela tem algumas modificações anatômicas que são responsáveis por alguns processos de defesa. Ela consegue se defender. E aí a gente pode citar uma camada serosa na epiderme, a gente pode citar uma própria epiderme mais grossa, mais bem adaptada. Lignina, tá? A lignina ela é uma camada importante de proteção aí contra doenças e pragas. E a planta também é capaz de liberar algumas substâncias com efeito antimicrobiano e de repelência aí de insetos. De acordo com o Schobbolson, que é outro autor aqui que o Fancelli cita, o manejo nutricional ele é o principal responsável pelo bom desenvolvimento aí e da expressão dessas defesas anatômicas da planta. E aí a gente tem que entender também por que os patógenos eles atacam as plantas. Não é só porque ele quer ver a planta furada ali, a planta comida, não é só por isso. Eles atacam em busca de alguma coisa. E geralmente são substâncias que eles não são capazes de produzir ou que eles produzem de maneira ineficiente. E aí o gasto de energia para produzir é maior do que se ele fosse buscar isso aí em outros lugares que nem as plantas. E geralmente essas substâncias elas têm algumas coisas em comuns. Elas são de baixo peso molecular, são substâncias pequenas e são substâncias muito solúveis. E esse tipo de substância ele vai se acumular nos tecidos vegetais quando a planta passa por alguma forma de estresse. Então os estresses aumentam o acúmulo dessas substâncias, consequentemente aumenta o ataque às pragas e às doenças. E outro ponto de observação aqui muito importante é o fato do equilíbrio, tá? A gente sempre tem que estar buscando o equilíbrio e não jogar ali qualquer coisa para achar que vai estar que mais é melhor, mas na verdade não, aqui o equilíbrio é melhor, porque se você imagina o caso aí do cálcio e do potássio, muito cálcio inibe a absorção de potássio. Logo, se você jogar muito cálcio, mesmo que esteja muito potássio disponível ali para a planta, ela vai acabar que vai ficar deficiente em potássio, mesmo tendo potássio sobrando para ela. Por quê? Porque você errou na mão de cálcio. Então a gente tem que sempre buscar o equilíbrio e se basear em análise, se basear em estudos aí para a gente conseguir fazer as recomendações adequadas. E aí partindo para a segunda parte desse primeiro capítulo aqui, é a razão para a ocorrência de doenças. A natureza ela sempre tenta manter um equilíbrio e todos os indivíduos aqui daquele ecossistema ali, eles são adaptados àquele ecossistema, são capazes de sobreviver às mudanças daquele ecossistema ali. Você imagina um deserto que chega a 50 graus de dia e à noite ele chega a 0 graus, é uma mudança bem drástica de temperatura. Existem indivíduos que são adaptados a isso, que conseguem sobreviver a esse tipo de situação. Aqueles que não conseguem sobreviver naquela determinada situação, ou saíram dali e foram para outro ecossistema, foram selecionados e deixaram de existir. Quando a gente faz agricultura, a gente vai desequilibrar o ecossistema, a gente vai favorecer alguns indivíduos em detrimento de outros, aqueles indivíduos que vão trazer algum benefício para a gente, que nem a soja, que nem o milho. Esses indivíduos eles trazem benefícios para a gente, então a gente vai favorecer aqueles indivíduos naquele ecossistema. E o equilíbrio que existir naquele ecossistema, ele vai deixar de existir. Então os seres nativos dali vão ter que se adaptar às mudanças daquele ecossistema e começar a buscar outras fontes de alimento, porque aqueles eram acostumados não existem mais. Fontes mais abundantes vão ser os seres que a gente está colocando lá, que a gente está favorecendo. Então as pragas, os patógenos, eles vão se adaptar e vão começar a se alimentar daquelas culturas ali, daqueles animais que a gente está cultivando, que a gente está favorecendo.
Então, nós mesmos, com a implantação da agricultura, vamos causar esse desequilíbrio aí. Então, por isso que a gente sempre tem que pensar em produzir de maneira ecologicamente correta aí. Aí eu não estou fazendo aquele discursinho ambientalista, tá? Isso aí é bom pra gente. Quanto mais a gente se preocupa com isso, menos oneroso vai ser os custos da nossa cultura, de produzir, menos trabalho a gente vai ter, e é isso que a gente está buscando, tá? E aí, um terceiro ponto que a gente vai falar hoje aqui é sobre os mecanismos básicos de defesa da planta. A planta é capaz de se defender de ataques de pragas, de doenças aí por si só, tá? A gente pode ajudar? Deve ajudar? Deve ajudar. Ela não vai conseguir se proteger de todos os ataques ali das pragas e das doenças. Ela tem os mecanismos para fazer isso. Então ela consegue se proteger de certa forma ali de doenças e de pragas, tá? E aí a planta usa como principais estratégias ali barreiras físicas, barreiras bioquímicas e equilíbrio nutricional. E aí a gente pode qualificar isso aí de acordo com o Graham da seguinte maneira: intrínseco, estimulado e adquirido, tá? Esses três tipos de defesa aí da planta. O intrínseco, ele é expressado sem nenhum tipo de estímulo. Ele já vem geneticamente, a planta já vem geneticamente programada para isso aí é passado de geração em geração, e a planta, ao nascer, ao se desenvolver, ela já vai expressar essas defesas aí naturalmente. Aí é o caso de barreiras serosas, de membranas plasmáticas mais espessas, mais grossas, de paredes celulares mais lignificadas, e também pela produção de algumas substâncias ali que tem as características antimicrobianas ou de repelência, tá? E aí a gente tem o tipo de proteção estimulada, tá? Esse tipo de proteção, ele consiste na formação, na síntese de algumas substâncias ali com propriedades antimicrobianas, tá? Só que elas precisam ser estimuladas para que elas possam ser produzidas. E os estímulos que a gente pode dar são o uso de substâncias químicas, aí, ou jogar alguma substância química lá que vai fazer isso aí na planta, ou quando a planta é picada por algum inseto, e esse inseto solta alguma toxina ali que vai estimular a proteção, a síntese dessas substâncias. Alguns nutrientes também têm a capacidade de despertar a síntese dessas substâncias na planta, e a gente dá um destaque para o cobre, para o boro e para o manganês, e também as mudanças de temperaturas, as mudanças climáticas. Algumas plantas aí respondem a mudanças climáticas liberando esse tipo de substância. E aí essas substâncias, geralmente elas são produzidas, são metabólitos secundários, tá? O que são metabólitos secundários? São substâncias que não são todas as plantas que produzem, tá? E elas não são necessárias para o desenvolvimento e para o desenvolvimento vegetal primário, tá? Se ela não existir, ela não vai impedir que o desenvolvimento vegetal ocorra. Só que elas são muito importantes ecologicamente aí, e para proteção das plantas. Se você quiser entender um pouco mais, lá no Instagram tem algumas postagens falando só sobre metabólitos secundários, tá? Tá bem bacana, bem completo. Se você quiser entender mais, fica à vontade para consultar lá. E esse tipo de proteção, ele pode até causar um dano ali inicial na planta. Se ela for atacada ali, se ela tem uma invasão, ela pode até destruir aquelas células ali do envolto desse ataque, de onde ocorreu esse ponto de contato, para impedir uma infecção maior. E aí, por fim, a gente tem aqui a adquirida ou aprendida. Para ser bem didático, a gente pode usar a comparação aí do nosso sistema imunológico. Pense numa doença aí que nem a catapora, tá? Você pega uma vez só a catapora, depois você não pega mais, né? Por quê? Porque o nosso sistema imunológico ele é capaz de produzir anticorpos que vão combater aquela doença ali caso ela entre em contato novamente com a gente. Aí na planta ela funciona mais ou menos do mesmo jeito. Se a planta é atacada por um inseto ou por um patógeno ali, ela vai estimular alguns sinalizadores ali, no caso o ácido salicílico, e esse ácido salicílico ele vai estimular a produção, a expressão de alguns genes ali dentro da planta, que são capazes de produzir proteínas e enzimas com efeito antimicrobiano, tá? E isso aí ocorre de forma sistêmica, ele é diferente do estimulado, porque ele não ocorre localmente ali onde foi feito o ataque. O adquirido ou aprendido, ele é sistêmico, então o ácido salicílico vai dar um sinal, e isso aí vai passar de célula para célula, então a planta inteira vai começar a
a produzir aquele tipo de substância com efeito supressor. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse formato. Eu preciso muito da ajuda de vocês, eu preciso que vocês me deixem aí nos comentários o que dá para fazer para melhorar, o que dá para o que tá bom, o que tá ruim. Eu preciso disso aí, desse feedback de vocês para sentir como é que tá sendo, tá? Tô falando aqui com uma câmera, eu não sei se tá bom, não consigo olhar a expressão de vocês aí, se tá ruim, se tá bom. E aí eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês, se vocês quiserem esse PDF aqui, tá? Tá bem bacana, bem estruturadinho. Se você quiser realmente se aprofundar aí, ter um material para estudar depois, eu recomendo, eu acho que vale a pena. O preço é irrisório, é só uma coisa simbólica. E é isso aí, deixem aí o feedback de vocês, um abraço e até a próxima. Será que ficou bom?